com unção. Se você confia no que eu estou te falando e tem fôlego para ficar aqui por mais alguns minutos, por favor, eleve as suas mãos para o céu de modo altíssimo e já começa a adorar o Senhor. Está descendo. Vamos lá. Ao olhar para o Salmo de número 73, eu encontro um grande problema. Um crente que por algum motivo não domina o conhecimento mesmo que básico da Santa Palavra, não vai conseguir entender o que de fato aconteceu nessa história. A única coisa que ele vai entender é a história de um homem que servia a Deus, que se entregou ao Senhor por motivos e que num dado momento da sua vida resolveu pensar, e pensando, percebeu que as coisas estavam fora do lugar. Aqueles que serviam a Deus como ele, que usavam a sua boca para engrandecer e louvar o Senhor, estavam vivendo em apertos. E aqueles que faziam tudo ao contrário, que eram os conhecidos ímpios, que usavam a sua boca não para louvar a Deus, que usavam o seu corpo para descaracterizar tudo aquilo que Deus havia estabelecido, este, como dizem por aí, tinha a sua vida indo de vento em pouco. A única coisa que este grupo de pessoas vai entender é isso. Mas quem conhece a Santa Palavra, ou melhor, a história de Israel narrada pela Santa Palavra, desde Abraão até o estabelecimento deste povo na terra prometida, ao olhar para o Salmo de número 73, vai se assustar da mesma forma que eu me assustei. Pois aqui nós não temos qualquer pessoa. Aqui nós temos um levita, que obviamente fazia parte da tribo dos levitas, a famosa tribo dos levitas. O povo que Deus separou quando aquele povo que saiu com Moisés estava saindo do Egito. Deus substituiu os primogênitos pelos levitas e disse que iria cuidar deste povo. Quando Moisés estava peregrinando pelo deserto, Deus no céu entendeu que precisava dar ao seu servo as diretrizes de um lugar onde o povo se encontraria com ele. E deu a Moisés as diretrizes do tabernáculo, o templo móvel, aonde o povo se encontraria com o seu Criador. Deus fez questão de dizer a Moisés que o único povo que iria trabalhar nos serviços dentro do tabernáculo eram os levitas. Quando o povo entra na terra prometida, depois que Moisés morreu, quando Josué assume, Deus faz questão de reiterar a importância dos levitas no meio do povo de Israel, e acrescenta dizendo que todas as outras tribos teriam herança, todas as outras tribos teriam uma possessão de terra, mas os levitas não teriam nada, pois ele, o Senhor, era a única herança que eles poderiam ter. Talvez, ao olhar para esta sentença, tenha surgido na sua mente um ponto de interrogação, e você está aí se perguntando, mas Fábio, aonde os levitas ficavam? Aonde eles estavam estabelecidos? Calma, quando o povo entrava na terra, na hora que Deus começou a dividir as terras pelas tribos que existiam naquele tempo, ele disse a Josué para separar as famosas cidades de refúgio, aproximadamente 42, que estavam dentro dos termos de cada tribo. Era nessas cidades que Deus estabelecia grupos de levitas, e foi algo proposital, porque um grupo de levitas no meio da tribo de Judá, no meio da tribo de Issacar, no meio da tribo de Zebulon, conseguiria promover um avivamento tão grande, mas tão grande, que todo o povo iria servir a Deus justamente por causa da conduta dos levitas, por causa da forma que os levitas se relacionavam com Deus. É nesse contexto que Asaf nasce. Ele já nasce abençoado, pois nasce debaixo da palavra que Deus havia entregue a Abraão. Eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e a bênção dele duplica. Mas ele tem
suas veias o sangue de um autêntico levita. Veja agora, o Santo Espírito a desenhar diante dos nossos olhos Asaf, com mais ou menos 6 anos de idade, vendo todas as crianças da mesma faixa etária que ele, aprendendo o ofício do seu pai, aprendendo a lei de Deus com o seu pai. Ele não fazia desse jeito, ou melhor, não vivia desse jeito. Afinal, ele não poderia aprender a profissão do seu pai, carpintaria ou alguma outra coisa, porque o seu pai também foi separado por Deus para ser um levita, para ser alguém que iria trabalhar dia e noite no tabernáculo, adorando ao nome do Senhor. A única coisa que ele aprendia era como se portar como um levita, e tudo que ele ouvia da lei era aos pés do sumo sacerdote da época, todos os dias. Quando ele completou 13 anos, ele viu todas as outras crianças da sua faixa etária, que eram das outras tribos, saindo e indo viver a sua vida, mas ele não podia fazer isto. Ele vivia meio que recluso da sociedade. Quando completou 25, se ele vivia recluso da sociedade, agora ele quase não via a luz do sol, pois ele tinha que ficar debruçado sobre os pergaminhos para absorver todo o conhecimento do sacerdócio levítico, porque em 5 anos ele precisaria estar, como dizem por aí, na ponta dos cascos, para adorar a Deus e servir a Deus como um autêntico levita. Quando completou 30 anos, ele recebeu o canudo, a idade perfeita para começar a servir a Deus no tabernáculo. E ele deu sorte, pois começou a servir a Deus nos tempos de um rei que amava servir ao Senhor, nos tempos de um rei que amava louvar a Deus, o rei Davi. O grande sonho de Davi sempre foi restabelecer a condição espiritual do povo que estava em ruínas. E quando ele sonhou mais uma vez trazer a arca de Deus para Jerusalém, segundo a santa palavra, a primeira tentativa foi frustrada, pois ele colocou a arca num carro novo, fazendo tudo ao contrário daquilo que as escrituras diziam. Ele parou por um período de 3 meses e começou a pensar como ele iria conseguir trazer a arca para o tabernáculo que ele construiu em Jerusalém. Olhou para a lei e viu que a lei dizia. A lei dizia que apenas os levitas poderiam tocar nos utensílios sagrados. Ele levantou o chefe dos levitas, pediu para que eles escolhessem levitas que tinham talento para música, tanto para cantar como também para cantar. Entre os escolhidos estava Asaf, que tocava símbolo como ninguém, que era uma espécie de instrumento de cordas. Quando Davi vinha trazendo a arca para Jerusalém, ali estava Asaf, tocando seu símbolo, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quando Davi chegou com uma arca em Jerusalém, colocou a arca no santuário que ele construiu e percebeu que estava faltando uma coisa. Olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para trás, olhou para frente, viu que ele precisava agora ter um grupo que iria cantar todos os dias no santuário onde estava a representação da presença de Deus. Agora, ele não pediu ao chefe dos levitas para escolher. Foi ele que resolveu escolher, e ele tinha tarimba para isso. Mas ele não era levita, mas adorava a Deus como ninguém. Escolheu os coristas. E dentre todos aqueles que tinham talento para liderar, no meio desses músicos, na hora de escolher o maestro, ele escolheu Asaf. E deu um único conselho. O conselho dele foi dizer ao maestro que ele deveria compor louvores a Deus, baseado no que ele iria falar agora. Foi aí que ele liberou o Salmo de número 96. Maestro, você vai louvar a Deus desse jeito, dizendo que Deus é grande, dizendo que Deus é poderoso,
dizendo que Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Veja, Asaf, no auge do seu ministério, compondo hinos e mais hinos de louvor a Deus, feliz, alegre, Deus eterno. mas todos os dias ele poderia estar em contato com a arca de Deus. Chegando na sua casa, sentando lá na varanda, se é que tinha varanda naquela época, olhando para o céu, dizendo: Deus, eu não te entendo. Porque Asaf agora começa a sofrer aquilo que um dia todos nós sofremos, e talvez você esteja sofrendo isso, o famoso desgaste. Nessas idas e vindas da sua casa para o santuário, ele começou a perceber que as coisas estavam erradas, que ele não deveria estar vivendo na situação que ele estava vivendo, e ele agora olha para o céu e começa a dizer: eu não te entendo. Olha a minha vida, eu sou fiel, eu sou levita, 24 horas do meu dia são dedicados ao Senhor. Olha para a minha vida agora. Talvez, se vivesse naquele tempo um desses crentes mais conservadores, que acham que todo mundo precisa ser de ferro, logo eles iriam condenar Asaf, mas eu entendo Asaf. Esses dias eu recebi uma notícia que eu não queria receber. A minha mãe não é crente, mas ela gostava muito de uma irmã da igreja onde eu me converti, a irmã Vera. A irmã Vera era uma figura sem igual, mas ela era uma mulher cheia de Deus. Pensa em alguém que tinha uma intimidade com o Senhor inigualável. Quando eu me converti ao Senhor, a irmã Vera começou a se aproximar de mim, talvez para cuidar um pouco, porque ela sabia toda a vida que eu havia levado antes de se entregar a Jesus. E numa das nossas conversas, ela me confidenciou algo que eu nunca imaginaria que a irmã Vera sofria aquilo tudo. Ela disse: Fabinho, eu sirvo a Deus não sei nem como. Eu já sofri muito nessa vida. Você vê aí, ninguém na minha casa é crente. Eu sempre busquei a Deus para que todos servissem ao Senhor. Meu sonho é esse. Mas ninguém nunca se converteu. Eu já sofri muito, meu filho. Você vê hoje o meu marido, ele não é tão problemático, mas ele foi muito problemático. Teve um dia que eu estava esperando ele em casa, porque eu só vinha para a igreja depois que ele chegava em casa do trabalho. Esperando ele com a comida pronta, tudo pronto. Porque eu sempre resolvi fazer aquilo que o meu pastor me ensinou. Não adianta ser uma boa crente se você não é uma boa esposa. E eu, esperando ele com o jantar preparado, para que quando ele chegasse, iria servir a ele, perguntar se estava tudo bem para vir para o culto. Eu moro do lado da igreja. Mas naquele dia ele chegou e não sei o que havia acontecido com ele. Eu só sei que quando eu fui para o fogão colocar a comida dele, ele me tirou do fogão, abriu a panela, contou quantos pedaços de carne tinha dentro da panela, pegou um dos pedaços com a mão, esfregou no meu rosto e disse: hoje você não vai para o culto, hoje você vai ficar em casa, hoje você não vai ver aquele pastorzinho. Nem parecia que a irmã Vera sofria tudo isso, porque todas as vezes que eu chegava no culto, a irmã Vera dirigia um culto às segunda-feiras, não dava ninguém, Deus! E todas as vezes que eu chegava naquela igreja, ela só cantava um hino, porque ela não sabia ler, não sabia nada. Ela só dizia: irmão, toma cuidado com a obra do Senhor, porque na porta tem um anjo, que ele é o fiscalizador. Para o anjo não tem diácono, presbítero, pastor. Passou por aquela porta, ele já fiscalizou. Coisa linda, né? Mas a irmã Vera foi acometida de diabetes. Ela começou a tratar a diabetes, mas ela teve um problema de circulação. E eu me lembro às vezes que eu passava em frente à Assembleia de Deus da Praça Parábola e vi o povo pedindo oração pela irmã Vera, um povo crente, fervoroso. A última vez que eu vi ela estava indo para casa com dificuldade
Um dia que eu fiquei sabendo que ela já não conseguia mais andar, porque foi inchando, e quando ela foi para o hospital ficou internada. Depois de uma bateria de exames, a única coisa que o médico disse para ela é: Vera, nós vamos ter que cortar a sua perna. Não tem mais o que fazer, a sua perna está totalmente necrosada. Ela olhou para ele e disse: não, você não vai cortar minha perna. Preciso da minha perna para louvar a Deus. Foi aí que eu entrei na história. Eu vim do trabalho, o marido dela manobrando o carro, eu pedi uma carona. Ele me deu uma carona e a primeira coisa que eu perguntei foi pela irmã Vera. Ele olhou para mim e disse: está lá. Mas vou te dizer uma coisa, rapaz. Se Deus tirar a minha mulher dessa, eu vou ser o camarada mais crente da face da terra. Se Deus tirar a minha mulher dessa, eu vou ser o cara mais crente dessa terra. Eu saí do carro e comprei uma briga com Deus. Ah, que bobo eu sou. Eu olhei para o céu e disse: Deus, esse cara não é nada. Ele está te desafiando. Ele está dizendo que o Senhor, se o Senhor tirar a irmã Vera de lá, isso para o Senhor não é nada. Ele vai te servir com toda a alma dele. Talvez os crentes de fé, que eu acredito que sejam a maioria, estão nesse lugar. Estão aí decifrando a história que eu estou contando, que já deram um final feliz para ela. A irmã Vera não cortou a perna, e o marido dela é diácono lá na Assembleia de Deus da Praça Parábola. Mas não foi isso que aconteceu. A irmã Vera cortou a perna, e o marido dela está perdido lá. Aí você olha para o céu e fica questionando Deus: por quê? Porque o Senhor não faz aquilo que é óbvio. E no final do ano, eu tive que ver a irmã Vera, uma irmã que orava, que buscava Deus, morta num caixão. Não para por aí, senhores. O dia 30 de abril de 2013 foi o dia que marcou a vida da minha família. Talvez você me vê aqui pregando, sorrindo, brincando, mas a minha família está de pernas para o ar. O Tiago sabe da minha situação. Meu tio, a primeira pessoa que falou para mim da palavra, que disse para mim que tinha formação católica, que fazia catecismo, que estudava a fé católica, disse para mim que o único que salvava era Jesus. O primeiro que falou para mim que Jesus iria voltar, se desviou da igreja, tropeçou em algumas coisas. No dia 30 de abril de 2013, ele vindo do trabalho, um menino de aproximadamente 20 anos que cansou de comer na minha casa, que cansou de levar as minhas roupas, porque ele tomava banho lá em casa e não tinha como trocar roupa, eu colocava minha roupa e ia embora. Chamou ele e deu 9 tiros na cabeça dele. A minha mãe não vive mais. A minha avó de 60 anos não vive mais. Aí você olha para o céu e diz: Deus, ele passou o domingo na minha casa e morreu na terça. A gente recebe testemunhos no Facebook, no WhatsApp, de pessoas que foram abençoadas através da palavra que nós pregamos. Eu sou profeta, Deus, porque o Senhor não me usou para falar para ele, para avisar ele, para que ele pelo menos se reconciliasse com o Senhor. Olha para mim, já encerro. Tinha necessidade de Deus fazer tudo aquilo que ele fez com Jó? Claro que não. Jó errava? Errava. Jó pecava? Pecava. Mas os pecados de Jó não condicionavam ele a sofrer tudo aquilo. Eu confesso aos senhores, se Jó chegasse na minha casa e me pedisse um conselho, eu iria olhar para todas as Bíblias que eu tenho, eu iria olhar para todos os livros que eu tenho, e olha que não são poucos, queria dizer para ele: Jó, não sei o que falar para você, eu não sei o que te dizer, porque Deus tirou toda a sua família, Deus tirou toda a sua riqueza. Por mais que Deus tivesse dado outros filhos, filho não substitui filho.